Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso quinto vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso tema de hoje é esse daí, ó, variações da primeira lei de Mendel. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like e não se esqueça também de se inscrever no canal. Me siga também lá no Instagram, que será também um grande prazer recebê-los por lá. Bem, galerinha, para a gente começar a falar, né, sobre variações da primeira lei, eu vou fazer uma recapitulação aqui da primeira lei clássica de Mendel, né? E é importante que, se você não assistiu os vídeos anteriores, a nossa playlist está sendo estruturada de uma forma na qual conhecimentos fundamentais e básicos são ditos e são mostrados para que você possa, então, dar um próximo passo dentro da genética e continuar entendendo. Então, se você não viu os 4 vídeos anteriores, volte e os assista, preferencialmente na ordem, que isso vai te ajudar demais no entendimento e na compreensão dos próximos passos. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, quando nós pegamos um cruzamento, um dos cruzamentos feito por Mendel foi em relação aí a duas modalidades de ervilhas, né, que você tinha ervilhas amarelas e ervilhas verdes. As ervilhas amarelas, segundo ele, puras, elas seriam vezão. E as ervilhas verdes, elas seriam puras e, portanto, elas seriam vezim. Então nós sabemos muito bem ali que o Vzão representa um gene dominante e o Vzinho representa um gene recessivo, que já foram temas tratados aí nos vídeos anteriores. E a partir disso, para a gente realizar o cruzamento entre essas duas ervilhas, nós precisamos encontrar os gametas. E aí nós recorremos ao enunciado da primeira lei, que diz que Mendel diz na sua primeira lei que cada característica é dada por um par de fatores, que hoje nós chamamos de alelos, que se separam na formação dos gametas, e hoje nós sabemos que isso acontece por meiose. Então é o seguinte, ó, se nós temos ali a primeira ervilha amarela, vezão, quando esses fatores se separarem, você irá formar apenas um tipo de gameta, que é vezão. Não existe outra forma. Então, separando vezão de vezão, você vai formar um tipo único de gameta, que é vezão. A mesma coisa acontece em relação a vezinho, né? Então, tem a separação dos fatores, a separação dos alelos, mas os dois alelos são iguais. Você tem uma homozigose recessiva. Então, você só tem um tipo de gameta, que é vezinho. A partir do momento que eu unir vezão com vezinho, lógico, eu vou formar então um próximo genótipo que é vezão. E ali você tem então o resultado do cruzamento ali, o do cruzamento P, que é aquele cruzamento parental, que é o chamado F1, que é a filiação 1. E a filiação 1 ela é 100% amarela. Por quê? Justamente pelo fato de que você tem a união de um gameta, que tem um gene dominante, vezão, com outro gameta que tem um gene recessivo, vezinho. Então o F1 seria inteiramente vezinho. Um gene dominante, ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, ele é ali, vezão é o gene dominante. Então, vezão é amarela e vezim continua sendo amarela da mesma forma. E aí é o seguinte, ó, eu vou pegar então e vou cruzar com outra ervilha com o mesmo genótipo da primeira, vezim, e a partir disso, recorrendo mais uma vez ao enunciado da primeira lei, ela diz que cada característica é dada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então é o seguinte, lá em P eu tinha dois alelos iguais, né? Vezão, vezim. Agora aqui não, em F1 eu tenho dois alelos diferentes, eu tenho vezim. Ou seja, eu tenho a formação agora de dois tipos diferentes de gametas, vezão e vezim. Na primeira, vezão e vezim na segunda. E a partir disso, você vai ter que entender o seguinte, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou promover os encontros dos gametas. Então, todos os encontros possíveis têm que ser considerados. Então, primeiro, eu vou pegar o primeiro gameta, vezão, e vou fazê-lo encontrar com outro gameta, vezão. Então, logicamente, você tem ali vezão, que seria o descendente. Aí eu vou pegar o vezão e ele pode se encontrar com o vezinho. Então, o gameta da esquerda, vezão, ele pode se encontrar com o gameta vezinho da direita. E formaria, então, vezinho. Se eu pegar então o Vzinho, ele pode se encontrar com o Vzão, e portanto nós teríamos ali Vzinho. Então lembre-se que por padrão nós costumamos então colocamos na verdade primeiro o gene dominante, depois o gene recessivo. Não vamos escrever ali Vzão, a gente vai escrever Vzinho. Então mesmo não estando nessa ordem. E aí você por último pega ali o Vzinho pode se encontrar com o Vzinho. Quando isso acontece, Vzinho. Então aí sim, nós recorremos agora à proporção genotípica de F2 na primeira lei clássica de Mendel. Ou seja, a proporção fenotípica ali seria de 1 para 2 para 1.
Ou seja, nós teríamos um Vzão, Vzão, nós teríamos dois Vzão, Vzinho, e nós teríamos um Vzinho, Vzinho. Então, esta é a proporção genotípica. E quando nós fazemos, então, a proporção agora fenotípica, ela é de 3 para 1. Ou seja, nós temos aqui um Vzão, Vzão. E, logicamente, é uma ervilha amarela. Se nós pegamos, então, nós temos dois Vzão, Vzinho, que continua sendo amarelo. Então, são 3 amarelos. Para um verde, que é o Vzinho, Vzinho. Então, a proporção fenotípica, 3 amarelas para 1 verde. E a proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Ok? Então, isso são informações importantes para a gente continuar. Então, a partir de agora, sim, as variações da primeira lei. O primeiro caso que eu vou te mostrar é em relação à herança intermediária, que pode ser também chamada de herança ou dominância incompleta, que na realidade é um caso que não há dominância, ou seja, sem dominância. Então já começa aí, né? O que eu te mostrei agora, amarelo era dominante, verde é recessivo. Agora eu vou falar para você sobre um caso de ausência de dominância. Então isso aqui, em nível de ensino médio, sempre aparece aí uma planta que é a chamada Mirabilis jalapa, e popularmente conhecido como maravilha, e que apresenta flores aí de 3 cores diferentes. Então eu coloquei 2 ali iniciais, depois você vai ver a terceira, eu vou te mostrar agora. Então nós temos ali 2 plantas, nós temos flores diferentes, de cores diferentes, nós temos uma flor vermelha e nós temos uma flor branca. Essa vermelha, eu vou falar para vocês que o genótipo dela é Vzão, Vzão, e a branca seria Bzão, Bzão. Aí você tem que começar a notar que as diferenças já começaram, né? Então a forma de representar os genes ali é diferente. Então se você nota ali, você não tem uma dominância. Então você não irá usar uma letra maiúscula e uma letra minúscula, porque não há dominância entre eles. Eu vou continuar aqui, porque talvez fique mais fácil de você compreender. Então olha só. Quando nós falamos sobre a questão de variações da primeira lei, nós temos algumas coisas que, lógico, serão diferentes, porque são variações. Mas também tem determinados aspectos que você vai continuar obedecendo a primeira lei, do tipo, a formação de gametas continua da mesma forma. Então, cada característica é dada por um par de fatores, um par de alelos, que se separam na formação dos gametas. Se eu tenho uma flor vermelha, ela Vzão, Vzão, ela só produz um tipo de gameta, que é Vzão. Se eu tenho uma flor branca, Bzão, Bzão, e eles se separam, eu só tenho a formação de um tipo de gameta, que é Bzão. Não há como ser diferente. E aí eu vou promover o cruzamento entre Vzão, o encontro entre Vzão e Bzão, e vai formar-se então Vzão, Bzão. Mas, a partir de agora, você vai observar uma coisa interessante. A flor ali, ela não é vermelha e não é branca. Então, nitidamente, você percebe que não tem dominância. Então, a vermelha não domina a branca, e nem a branca domina a vermelha. Você tem ali uma característica que é a flor rosa, que é uma característica intermediária. Você tem ali uma característica que não é vermelha e que não é branca, é rosa. Na sua infância, né, talvez você já tenha passado por isso, né? Você tinha tinta vermelha e você tinha tinta branca. Aí você precisava de tinta rosa. O que você fazia? Você misturava um pouquinho de tinta vermelha com tinta branca e você teria rosa. Então, uma coisa intermediária. Então, esse fenótipo aí é um terceiro fenótipo, né? O primeiro fenótipo que eu citei foi flor vermelha, o segundo, flor branca. E agora você tem um terceiro fenótipo diferente, que é intermediário entre os dois, que é a flor rosa. Aí, a partir disso, isso é F1, né? Então, eu vou cruzar ali com igual a ele. Então, rosa com rosa, rosa é Vzão, Bzão. E a partir disso, você vai ter o quê? Você tem que ter a formação dos gametas. Toda vez que você for cruzar alguém, você vai ter que fazer os gametas. E aí continua da mesma forma. Então, assim, 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Então, Vzão, Bzão, eu produzo 2 tipos de gameta, Vzão e Bzão. Vzão, Bzão, produz 2 tipos de gameta, Vzão e Bzão, sim. E agora o que você tem que fazer são os encontros dos gametas. Então é o seguinte, o primeiro gameta ali, Vzão, pode se encontrar com o outro Vzão. Vzão, Vzão. O primeiro Vzão com o Bzão, então vai formar Vzão, Bzão. Aí eu tenho ali o Bzão se encontrando com o Vzão. Em termos de ordem, eu vou colocar Vzão, Bzão. Então não mudaria nada, mas só porque eu coloquei o primeiro Vzão, Bzão, eu vou manter. E aí eu vou colocar ali o último com o último, que daria Bzão, Bzão. Só que você percebe que Vzão, Vzão é uma planta que terá flores vermelhas. Vzão, Bzão, rosa. Vzão, Bzão, rosa. E quando você pega Bzão, Bzão, branca. Então deu para você perceber que ali em relação a F2, que já é ali Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, 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 nós teremos então a proporção genotípica e a proporção fenotípica de F2. E você percebe que a proporção genotípica é 1 para 2 para 1. Ou seja, um Vzão, Vzão, sim.
Dois Vzão, Bzão, sim, e um Bzão, Bzão. Então é isso. Então a proporção genotípica não mudou. Em relação à primeira lei, não, se não mudou nada. Agora o que vai mudar? Vai mudar a proporção fenotípica, que na primeira lei clássica seria 3:1, que você teria um gene dominante e outro recessivo. Quando aqui você não tem dominância, aqui você terá a proporção fenotípica, ela também é de 1:2:1. Então, assim, o fenótipo se refere à característica. Então, a cor, nesse caso, a cor da flor. Então, nós pegamos uma flor vermelha para duas rosas e para uma branca. Então, a proporção fenotípica desta herança intermediária é diferente da primeira lei clássica com dominância. Ok? Então, deu para você perceber aí a diferença. Agora, tem outros casos de variações da primeira lei. Então, um caso desse também, outro caso desse, né, é a codominância. Então, co significa ao mesmo tempo. E quando nós pegamos ali, é mais um caso de ausência de dominância. Então, codominância, na realidade, é um caso de ausência de dominância. E em termos de ensino médio, aparece muito aí um caso de bovinos. Então, eu coloquei ali um boi preto e uma vaca branca. Aí eu vou colocar ali para vocês o seguinte: da mesma forma como eu representei os genes agora, eu vou representá-los aqui. Por quê? Porque você não tem dominância. Então, eu não vou arrumar ali uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Não, eu faço isso quando eu tenho dominância. Aqui não tem. E aí eu pego Pzão, Pzão e vou cruzar ali com a vaca, que seria Bzão, Bzão. Então, novamente, a primeira lei de Mendel diz que cada característica é dada por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas. Então, um boi Pzão, Pzão, ele só produz gametas Pzão. E a vaca, que seria Bzão, Bzão, ela só produz gametas Bzão. Ok. Aí eu vou promover a união entre os dois gametas, só pode dar Pzão, Bzão, ok. Só que o boi ou a vaca que nasce ali, ele será agora malhado. Malhado, manchado. Ou seja, ele simplesmente tem os dois fenótipos, branco e preto, aparecendo ao mesmo tempo, lado a lado. Então, se você tivesse ali, se você tivesse, como por exemplo, se fosse o caso da herança intermediária, era para eu ter ali uma vaca ou boi cinza, que seria uma coisa intermediária. Mas é o seguinte, assim, o funcionamento do gene, ali, como você vai trabalhar com os genes, é a mesma coisa, é a mesma história. Só o que muda é a questão desse fenótipo aí. Então, lá na herança intermediária, você tinha ali, se eu fosse aplicar a mesma ideia, era para eu ter um boi ou uma vaca cinza, que seria um intermediário entre preto e branco. Só que aqui não. No caso da codominância, você tem ali os dois fenótipos, branco e preto, aparecendo lado a lado. Então você tem ali uma vaca ou um boi pintado branco de pintado de preto, ou preto pintado de branco. Então seria os dois fenótipos ao mesmo tempo. E aí, se eu pego o seguinte, se eu pegar esse F1 e cruzá-los entre si com o mesmo genótipo, ou seja, eu vou pegar um boi Pzão, Bzão, e vou cruzar com a vaca Pzão, Bzão. Aí da mesma forma, então é o seguinte, esses daqui, eles irão produzir agora dois tipos de gametas, né? Então eles têm dois alelos diferentes, então tem Pzão e Bzão, os gametas, e Pzão e Bzão. Então o que eu faço? Vou promover o encontro dos gametas novamente. É isso que eu sempre faço. Deu para você perceber que o mecanismo é o mesmo, não muda. Então vou unir Pzão com Pzão, Pzão, Pzão. Pzão com Bzão, ok? Aí eu vou pegar ali Bzão com Pzão, vou colocar Pzão, Bzão, só para seguir a ordem ali, para ficar igual. E Bzão, Bzão, ok. E aí eu vou pegar então agora os fenótipos. Os fenótipos então, o primeiro ali seria um boi ou uma vaca preta. Os dois Pzão, Bzão seriam duas vacas ou dois bois malhados, manchados. E aí você teria o último ali que seria um boi ou uma vaca branca, isto em F2. Então, se você analisa a proporção agora, chamada de proporção genotípica e proporção fenotípica, você nota o seguinte: proporção genotípica, ela vai ser 1:2:1, ou seja, um Pzão, Pzão, dois Pzão, Bzão e um Bzão, Bzão, ok? E aí você tem proporção fenotípica, seria o quê? Seria 1:2:1, sendo um preto para dois malhados para um branco. Então, deu para você perceber que essa proporção genotípica e fenotípica da codominância é exatamente a mesma da herança intermediária. O que muda ali é essa questão do fenótipo ser intermediário, lá na herança intermediária, e aqui os dois fenótipos aparecerem lado a lado ao mesmo tempo. É isso, a diferença fundamental é essa. A forma de organizar os genes, os alelos e trabalhar com eles é a mesma coisa. E aí nós temos um outro caso também, que é a questão dos alelos letais.
Aí os chamados alelos letais, eu vou colocar aqui também um exemplo que é bastante clássico, que aparece em livro de ensino médio aí, que é a coloração de alguns roedores. E aí nós pegamos ali, nós temos dois roedores ali amarelos, que são amarelos emão, emin, ou seja, heterozigotos, então você tem o macho e a fêmea. Não muda nada, a forma de achar os gametas ali é a mesma. Então, como eu já fiz vários cruzamentos até agora, então agora eu vou ser mais direto. Então, vamos mais rápido aí, vamos suprimir algumas etapas. Então, olha só. O primeiro roedor, emão emin, ele produz dois tipos de gametas. E o segundo roedor, ele produz também dois tipos de gametas. Então, dois gametas diferentes. Então, tem que dar 4 genótipos possíveis ali. Então é o seguinte, eu vou cruzar, então o primeiro com o segundo, então vai ser um emão, sim. Depois você tem um emão emin, certo? Um emão emin e outro emin. A partir disso você tem que notar o seguinte, esses aí são os genótipos possíveis. Sendo que emão, o roedor que apresentar esse genótipo, ele não nasce, ele morre nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Então, ele nunca vai nascer, ele sempre vai morrer. Então, ele não faz parte do conjunto amostral como um todo. Então, quem nasce? Que pode nascer é emão em mim ou em mim. Se ele nascer emão em mim, ele vai nascer amarelo. Então, ali você tem amarelo. Aí, o segundo ali também, emão em mim, amarelo. E ali você tem um em mim ali, amarronzado, acastanhado ou agute, do jeito que você preferir. Que é o recessivo, né? Então, que é em mim. Então deu para você perceber que nós temos o seguinte aqui. Se analisamos aqui os alelos letais, o nome deles já diz alelos letais, que uma vez que eles se encontrem no ser, eles irão promover a morte desse ser. Então existem alelos letais em animais, vegetais, então estão espalhados por aí. Agora a proporção genotípica e fenotípica dos alelos letais, eles vão ser, né? Primeiro, proporção genotípica, 2:1. Já que emão nunca nasce, então você vai ter a proporção de 2 emão em mim para 1 em mim. Então, e a proporção fenotípica, você terá o quê? 2:1 também. Ou seja, a proporção ali seria de 2 nascimentos de amarelos para 1 nascimento agute ou amarronzado. Então, devido à morte ali obrigatória do emão, então nós não temos aqui 1:2:1 e nem 3:1. Não, nós temos 2:1. Porque só há 3 possibilidades de nascimento ali, não 4, como outras formas aí, tanto herança intermediária, quanto codominância, quanto a primeira lei clássica. Ok? E aí o seguinte, nós temos então, não poderíamos deixar de falar sobre a questão dos alelos letais quando a gente fala sobre humanos, né? Então é o seguinte, nós temos algumas modalidades de alelos letais, mas certamente essa daí é a forma mais falada e mais comentada, que é o nanismo acondroplásico. Nanismo acondroplásico, ele é basicamente genético, né? E nós temos outros tipos de nanismo, por exemplo, o hipofisário, que é devido a problemas na produção de hormônio de crescimento. Então, esse daqui é nanismo acondroplásico, determinado geneticamente. Agora, esses alelos letais em relação ao nanismo acondroplásico acontece da seguinte maneira. Então, olha aqui. Eu vou colocar um cruzamento ali de um anão com uma anã. Em 2 pessoas anãs, então, o primeiro ali seria desão, desim, e a segunda seria desão, desim. Então, geralmente se pergunta, né? Assim, então, o nanismo, ele é dominante. Sim, então o nanismo ele é uma condição dominante. Só para você perceber, porque às vezes, assim, os estudantes de genética, né, sempre imaginam que características dominantes são aquelas que têm mais, né? E as recessivas têm menos. E isso aqui é uma prova de que isso nem sempre é verdade. E nós temos aqui, eles são heterozigotos, e eles produzem, então, cada um deles produzem 2 tipos de gametas, né? Desão e desim. Então, eu estou fazendo de forma direta, porque já fizemos vários cruzamentos aí nesse vídeo. E aí é o seguinte, nós temos, então, o primeiro possível ali, o primeiro descendente possível seria desão, desão. O segundo seria desão, desim. Depois, desão, desim. E o último ali, desim, desim. Então, um cruzamento normal. Então, cada característica é dada por um par de fatores que separam a formação dos gametas, sendo que o nanismo é uma característica dominante. Então ali nós podemos ver nitidamente o seguinte, aqui. A primeira coisa que eu preciso falar para você é que se você tem um indivíduo com o genótipo desão, ele também vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu ali atrás, e sendo um caso de alelos letais, eles não nascem, eles morrem durante o início do seu desenvolvimento embrionário. Então, quando você pega uma pessoa anã, ela nunca será desão, ela sempre será desão, desim. Ou seja, desão é um tipo de pessoa que, embora tenha os 2 genes ali, ou seja, em homozigose, eles não vão nascer. Então, para nascer, tem que ser desão, desim. Desão
São alelos aí letais que vão matar o indivíduo aí no início do seu desenvolvimento embrionário. Só que aí é o seguinte, Dzão, Dzinho, então seria anão ou anão. A outra também seria anão, anão, Dzão, Dzinho. E a última ali seria não anão. Então a pessoa não anã, ela obrigatoriamente ela é recessiva, ok? Então se pergunta sempre, né? Se fala assim, então um casal de anões ele pode gerar filhos que tenha, que simplesmente tenha aí no fato de não ser anão, sim. Então você pode ter duas pessoas anãs gerando um filho não anão. E pode acontecer também, lógico, você está vendo nitidamente ali, você percebe que é um cruzamento entre heterozigotos, pode gerar Dzinho, Dzinho. Mas há casos também de pessoas que não são anãs e gerar pessoas que têm ananismo. Isso acontece por mutações novas, né? Então isso acontece por mutações novas e não obrigatoriamente que ele tem o gene do nanismo. Então se a pessoa é não anã, ela é Dzinho, 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 não anão, cruzando com Dzinho, Dzinho, não anão, só pode gerar um filho anão se você tiver uma nova mutação. Se não, as pessoas aí, logicamente não anãs, sempre gerarão pessoas não anãs. E aí, só para terminar, eu vou colocar aqui a proporção genotípica desse cruzamento aqui. E você percebe nitidamente também que a proporção é 2 para 1, ou seja, a proporção genotípica seria 2 Dzão, Dzinho por 1 Dzinho, Dzinho. E a proporção fenotípica seria também de 2 para 1, ou seja, 2 anões para 1 não anão. Ok? Então, isso aí é um caso clássico aí de alelos letais na espécie humana. Então, bastante comentado e falado, então é importante. Então é isso, galerinha. Então espero que eu possa ter contribuído aí para você aumentar ainda mais os seus conhecimentos aí sobre genética em relação aí às variações da primeira lei de Mendel. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.